Calcule o limite quando x tende para zero desta expressão em x usando a regra de Cauchy. Vai ser o que nós vamos fazer neste vídeo. Comecemos por recordar a regra de Cauchy, que afirma que, para calcular o limite quando x tende para c de fx sobre x, basta fazer o limite quando x tende para c de f' de x sobre g' de x, quando se verifica uma interminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aqui o c pode tender tanto para uma constante à direita ou à esquerda como para um limite, como para um valor infinito. E as funções f e g têm que satisfazer determinadas condições, que vai ser o caso das funções que aqui apresentamos. Condições essas que nos dizem que, de uma forma assim muito sucinta, que tem que haver um intervalo, tem que haver pelo menos um intervalo aberto definido em torno de c, no qual as funções f e g sejam diferenciáveis e, além disso, a derivada de g não pode ser nula no intervalo com exceção do ponto c. Portanto, o que disse há pouco relativamente a ser diferenciável no intervalo, pode-se excluir o ponto c dessa característica. Portanto, ela basta que seja derivável no intervalo sem incluir o c. Portanto, não é necessário que seja no c. Se for, também funciona, naturalmente. Vamos então a isto. As funções em causa vão ser funções deriváveis em R, logo, em particular, em qualquer intervalo centrado na origem, qualquer intervalo aberto, e como a derivada desta expressão vamos ver que é diferente de zero em todos os pontos de um intervalo, pelo menos um intervalo aberto centrado na origem, portanto vamos ter as condições satisfeitas. A primeira observação que fazemos é que a interminação é do tipo 0 sobre 0. Portanto, isto consegue-se ver do seguinte modo. 1 menos cosseno de 0. Ora, como o cosseno de 0 dá 1, fica 1 menos 1, que é 0. 0 sobre menos 3 vezes 0 à quarta, portanto fica 0 sobre 0. Portanto, o primeiro requisito, que é haver interminação, está satisfeito. Tendo em conta que temos uma interminação, vamos então aplicar a regra de Cauchy. Vamos derivar o numerador e derivar o denominador. Portanto, não se vai fazer a derivada da divisão, mas sim a derivada do numerador e do denominador são coisas diferentes, porque a derivada da divisão não é a divisão das derivadas. E nós aqui podemos aplicar as regras que nos dizem que f mais ou menos g' vai ser f' mais ou menos g'. Portanto, a derivada da soma ou da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. A derivada de uma constante dá 0. A derivada de cosseno de f fica menos f' seno de f. E mais esta última que nos diz que uma constante vezes x levantado a outra constante fica o produto das constantes vezes x levantado à constante menos 1, ao expoente x menos 1. Portanto, neste caso concreto, a derivada de 1 dá 0. A derivada de cosseno de 2x vai ficar a derivada de 2x, que é 2, vai ficar o simétrico da derivada de 2x, portanto fica menos 2 vezes seno de 2x. Vai ficar então, contas feitas, esta expressão, porque este menos vai simplificar com o menos que vai resultar desta forma. E aqui neste caso temos menos 3x à quarta, o k é menos 3, o n é 4, e quando derivamos fica o produto dos dois, portanto menos 4 vezes menos 3, que é menos 12, e baixamos o expoente em 1 grau. Ficamos então com esta expressão que pretendemos calcular, da qual pretendemos calcular o limite, e portanto, tal como tinha dito, não há qualquer problema na derivabilidade destas duas funções, são deriváveis em R e logo em particular em R excepto 0, e no que diz respeito a esta, também é diferente de 0, pelo menos num intervalo em torno da origem. Até vos asseguro que é derivável em R excepto 0, é diferente de 0 em R excepto 0, o único valor de x que anula esta expressão vai ser precisamente o 0. Mas bastava que fosse no intervalo menos 1 a 1, por exemplo, com exceção do ponto onde se calcula o limite. Então, eu estou aqui a dar demasiada importância, talvez, aos pré-requisitos de aplicação da regra de Cauchy, porque, regra geral, todas as expressões na qual calculamos o limite verificam os requisitos da regra de Cauchy. Não digo todas, mas quase todas, 90 e muitos por cento das que nos aparecem em problemas do cotidiano, verificam a aplicabilidade da regra de Cauchy. Depois há outros casos que são dados de propósito para não verificar. Essas sim é que são casos muito particulares que não verificam as condições da regra de Cauchy e como tal não se podem aplicar. Mas não é esta situação aqui. Vamos agora então observar novamente que ao substituir o x por 0 ficamos com 2 seno de 0 sobre 0. O seno de 0 dá 0, portanto fica 0 sobre 0 novamente. E por isso
aqui ainda simplificou, 2 sobre menos 12 é 1 sobre menos 6, e portanto, agora sim, seno de 0 dá 0, 0 sobre 0 fica 0 sobre 0, e então o que é que fazemos neste caso? Estamos novamente nas condições de aplicabilidade da regra de Cauchy, portanto vamos, sem qualquer hesitação, aplicar novamente a regra de Cauchy. Derivamos o numerador e derivamos o denominador. Portanto, é isso que se vai fazer. O que está para trás está feito. Nós aqui temos um novo limite. Vamos agora derivar o seno de 2x, que, de acordo com esta regra, a derivada de seno de f fica f' cosseno de f. Vai ficar, portanto, a derivada de 2x, que é 2 cosseno de 2x. Portanto, f' cosseno de f. No que diz respeito à derivada de menos 6x ao cubo, aplicando esta regra aqui, vai ficar o produto de menos 6 pelo expoente e baixa-se o expoente 1 grau. Portanto, vai ficar menos 6 vezes 3, que é 18, vezes x ao quadrado. E, portanto, é a altura de calcular novamente o limite. E agora, ao substituir, fica 2 cosseno de 0. Como o cosseno de 0 dá 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. E neste denominador fica menos 18 vezes 0 ao quadrado, que vai ser 0. Naturalmente será 0 menos, porque esta expressão é sempre menor ou igual do que 0, porque x ao quadrado é positivo ou nulo, e menos 18 é negativo, portanto fica uma expressão menor ou igual do que 0, fica claramente 0 menos. E agora 2 sobre 0 menos vai ser menos infinito, portanto também resultado conhecido, e chegamos assim ao fim do exercício, portanto o limite vai ser menos infinito. Portanto, é um exemplo muito bom, onde se teve que aplicar a regra de Cauchy duas vezes seguidas. Regra de Cauchy, regra de L'Hopital, também se denomina por regra de L'Hopital. Portanto, uma vez não tem nada a ver com a outra, portanto, nós aqui temos um novo limite para calcular, está nas condições de aplicação da regra de Cauchy, portanto, aplica-se novamente e aplicaríamos as vezes que fossem necessárias, 2, 3, 4, 5 vezes, e até chegar a um resultado final, portanto, a uma conclusão final como esta, neste caso, o limite é menos infinito. Espero que tenham gostado. Há mais vídeos da regra de Cauchy nesta coleção. Até uma próxima.